Bom dia. Oi, tia. Bom dia, gente. Vamos aguardar os outros colegas chegarem, por favor. Vamos aqui o Gabriel, né? Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tia. Vamos se organizando para a nossa revisão de hoje. Vamos só aguardar os outros chegarem, os outros colegas chegarem, tá bom? Gente, mais uma vez, a gente pede que vocês se organizem para abrir a câmera, para a gente fazer a nossa chamada. Coloquem o nome de vocês aí no perfil, o nome e o sobrenome. Nós não podemos usar imagens que não seja de uma foto nossa, certo? Ou abrir a câmera. A gente está percebendo em muitas aulas que muitos alunos estão usando imagens, certo? Outras imagens que não é a sua foto e se for para não abrir a câmera logo, deixe somente o seu nome. Não é legal a gente ficar colocando imagens, outras imagens que não faz parte da nossa aula, que não é a sua imagem, certo? Não é legal, porque quando a gente tira o print da tela, tá lá o nomezinho de vocês no cantinho, mas tem uma imagem de um gatinho, tem imagem de uma figura, e não é legal, certo? Então, vamos tirar essas imagens do perfil de vocês, ou coloque uma foto sua, ou deixe somente o seu nome, tá bom? Tudo bem, Laércio? Tudo bem, Manu? Olá, Elian. Laila, vamos se organizar. Arielle Guedes, por favor, vamos se organizar. Você pode colocar uma foto sua e depois abrir a câmera. Raul também, Gabriel Henrique. Gente, não vamos usar essas imagens, porque essas imagens, elas não são legais para a nossa aula, para fazer o print da tela também depois. A gente está fazendo uma chamada normal, é uma aula normal. Arielle Guedes, se você estiver me ouvindo, por favor, Raul também, coloque uma imagem sua ou abra a câmera. Muito bem, Gabriel Henrique, gostei de ver. Depois você se organiza para a gente abrir a câmera para fazer o print da tela, quando eu for fazer a chamada, tá certo? Já pode só esperar um pouquinho, porque eu não tenho quase nenhuma foto de mim mesmo, eu não estou pronta para ligar a câmera. Raul, então se organize para você abrir a câmera. Tá. Ou então deixe somente o seu nome, não precisa colocar uma imagem. Mas quando a gente for fazer o print da tela, nós precisamos que vocês liguem a câmera, porque o print também funciona como uma chamada.
de quem está presente na sala de aula virtual. Laila, tudo bem, Laila? Gente, hoje a nossa revisão é para do capítulo 6, o capítulo que está sendo contemplado na nossa atividade domiciliar, certo? Essa atividade a gente pede que vocês se organizem para fazer logo, tá bom? O ideal é que vocês façam no pós-aula. Cada aula vocês vão ter uma revisão e vocês vão ter o conteúdo fresquinho na cabeça de vocês que vai dar para vocês responderem tranquilamente essa atividade domiciliar. Então, a gente pede que vocês, a cada aula de revisão, pós-aula, façam logo as atividades para vocês não deixarem para cima da hora, não deixarem acumular as atividades. Tem aluno que está colocando uma meta de responder 2 por dia, até terminar todas. Então, cada um tem que buscar uma estratégia para responder suas atividades dentro do prazo, postar dentro do prazo, para não ter nenhum problema. Outro detalhe, gente, nós vamos estar visualizando o AVA todos os dias, para saber se o aluno realmente colocou a atividade, respondeu a atividade corretamente, saber se a imagem está legal da atividade. A gente vai analisar se o aluno concluiu a atividade, porque tem alunos que estão colocando lá no AVA a atividade, né? Baixa o arquivo do seu computador, a imagem, por exemplo, só que não clica em concluir a atividade. Se o aluno não clica em concluir a atividade não vem para a gente. Fica lá como se o aluno estivesse concluindo ainda a sua atividade. E se passar do prazo, não tem mais como o aluno chegar lá e clicar no botãozinho de concluir. Então, prestem bem atenção nisso quando vocês forem postar a atividade de vocês. Lá vai ter a opção de concluir. Vocês têm que baixar o arquivo e concluir. Quando conclui, vai aparecer um reloginho para vocês que está esperando a atividade ser corrigida, certo? Se não aparecer esse reloginho é porque vocês não concluíram a atividade. Tem que se certificar que foi concluída, que vocês apertaram lá a opção concluir a atividade, tá bom? Tudo bem? Raul, vamos se organizando, Raul. Gente, eu vou aguardar só mais um minutinho os colegas de vocês chegarem para a nossa revisão, para a gente iniciar, para a gente não perder tempo. A gente tem 2 horários e a gente precisa concluir todo esse capítulo nessa revisão. Tendo mais alguém aqui? Oi. Tia, Pedro Borges disse que ele vai Oi, Ariel. participar. Aí ele falou para falar para a senhora que ele já. Pedro Borges, ele falou que não vai participar. Aí ele pediu para a gente falar para a senhora que ele já fez a prova, que ele sente muito por não estar participando, que ele está com saudade e que vai ser só hoje e que a próxima ele vai assistir e que a senhora é muito legal e que tudo vai passar. Tá certo. Tá ok. Alguém mais está chegando aqui? Deixa eu ver quem é. Quem chegou agora com o nome Lucimara Ribeiro? Quem é o aluno? Tá me ouvindo? Todo dia sou eu, mudei. Ah, tá certo. Adriano, né? Adriano, depois você se organiza para abrir a câmera quando a gente for fazer o print da tela, tá bom? Porque a gente faz a chamada e faz o print, tá ok? Tá bom. Para a gente ter esse controle aí de quem realmente está participando das nossas aulas ou não. Tia, a senhora já fez a chamada? Ainda não. Eu estou aguardando mais alguns outros alunos chegarem.
Ó, Guilherme Gomes está chegando aqui também. Certo, gente, vamos lá. João Carlos está chegando. Ana Clara. Raul, vamos se organizando, Raul. Olá, João Carlos, tudo bem? Ana Clara, tudo bem? Guilherme Gomes. Olá, tia. Tudo bem, tia. Daqui a pouco nós vamos organizar para fazer a chamada e fazer o print da tela. Então, por isso a gente pede que vocês, nesse momento, a gente pede que vocês abram a câmera quando a gente for fazer o print e a chamada, tá bom? Tá chegando mais aluno aqui. Quem tá com o Galaxy Note J7 Neo? Cauã, tudo bem, Cauã? Oi, tia. Beatriz tá chegando, Ana Beatriz. Beatriz Almeida. Galaxy J7 Neo, quem é o aluno? Quem é o aluno? Ah, é a Sara. Tudo bem, Sara Alicia? Gente, no final do horário, a gente também vai conversar sobre algumas orientações que vocês já devem ter visto, né? Lá no AVA, lá na descrição das atividades, orientações para vocês responderem a atividade avaliativa domiciliar. E a gente vai só relembrar aqui vocês essas orientações que são importantíssimas para agilizar a correção dessa atividade de vocês. Porque tem aluno que escreveu de lápis, escreveu uma letra não muito legível, que a letra não estava legível e foi difícil para corrigir mesmo colocando o zoom aqui na tela do computador. Então, a gente pede que vocês, uma dessas orientações é que vocês escrevam de caneta e letra legível, certo? Uma resposta organizada, sem muitos borrões, tá bom? Vocês estão em casa, vocês têm tempo de escrever direitinho, sem borrar, certo? Oi, Adriano. A prova tem que ser feita de caneta. Ok, isso é uma das orientações que está lá no AVA, que é orientação da coordenação. E dos professores, porque as últimas provas que nós fizemos, que nós corrigimos, muitas estavam de lápis, muito apagado o lápis, quase não deu para a gente entender o que o aluno estava escrevendo. Quando está com papel na nossa mão, a gente ainda tem como entender. Mesmo dando o zoom aqui na tela, estava muito difícil de entender, até mesmo porque estava muito apagado o lápis. E outros, a resolução da imagem não estava muito boa. Então, teve todos esses pormenores aí que dificultou um pouco a nossa correção. A gente teve um processo mais longo para corrigir, porque a gente teve que analisar detalhadamente cada prova, minuciosamente, para saber o que o aluno estava escrevendo, tinha escrito ali, então demorou um pouquinho, tá bom? Mas no final a gente conversa sobre isso. Vamos lá para o que interessa, que é a nossa... Oi, Raul, muito bem. João Vitor Santos Carneiro. Vamos
se organizar. A gente está pedindo que vocês não coloquem imagens, outras imagens, a não ser a de vocês, uma foto, ou deixar somente o nome de vocês. Quando a gente for abrir a câmera para fazer a chamada, aí vocês precisam abrir a câmera para a gente ter a certeza que vocês estão aí do outro lado da tela, porque serve como uma chamada, tá bom? Posso fazer o print da tela, gente? Saulo tá chegando aqui. Deixa a Saulo só chegar para vocês se organizarem para abrir a câmera. Vamos lá, Saulo, bom dia. Vamos se organizar para abrir a câmera. Nós vamos fazer o print da tela aqui também, a nossa chamada. Laécio, Arielle Guedes, Samara, Cauã, Manu, Raul, João Carlos, Gomes, Beatriz. Alô? Almeida. Tudo bem, Ana Beatriz? Estava sentindo sua falta nas aulas passadas. Só vou pegar minha camisa aqui rapidão, tio. Elian, Gabriel Henrique, Lu ainda não abriu a câmera, Laila também não, Beatriz Padilha, Adriano, Ana Clara, Sara Alicia, João Vitor Santos Carneiro. Vamos lá, coloca. E tia, quase que eu tenho um troço aqui agora. Vamos lá. O meu saiu do nada, eu só tava ali escutando a tarefa fazer a chamada e eu não ia participar. Isaac tá chegando aqui também. Tava sentindo falta de Pedro Isaac. Certo, vamos lá. João Vitor Santos Carneiro. Deixe pelo menos só seu nome, por favor, porque eu não vou fazer o print com essa imagem. Então, eu vou deixar para fazer no final do horário. Peraí. Pedro Isaac, você está me ouvindo? Vamos lá, gente, começar, porque Manu tá voltando aqui, acho que a internet dela... Vamos lá. Certo. Compartilhar a tela com vocês da nossa aula, do capítulo 6. Nós estamos estudando os conceitos básicos em genética. Lembram disso? A gente vai revisar esses conceitos básicos em genética, ok? É o conteúdo do capítulo 6, a partir da página 112. Tudo bem, gente? Vamos lá. Tudo. Gente, nós começamos o estudo estudar sobre os conceitos básicos da genética. Primeiramente, a gente precisa saber o que é a genética. Na aula passada, nós falamos sobre o conceito da genética. A genética é uma ciência que estuda somente, ela se dedica a estudar a transmissão das características hereditárias, né? Ou seja, o estudo dos genes, ela estuda essa transmissão desses genes ao longo das gerações, certo? E a genética, ela é uma ciência que ganhou força após os estudos de Mendel, mas ela ganhou força maior quando houve a descoberta do DNA,
da molécula de DNA por dois estudiosos, Watson e Crick, em 1953. Então, em 1953, a genética ela ganhou força, certo? Ela ganhou muita força. E aí, por isso que a gente tem como genética moderna. Rapidinho, gente. Ok, gente. Então, nós temos esse estudo, agora nós vamos revisar esse estudo, né, dessas características hereditárias através dos genes. Nós sabemos que os genes são pedaços do DNA que têm as nossas informações genéticas para uma determinada característica, cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, certo? Então, a genética, ela é o estudo da hereditariedade, a transmissão de traços de genitores para os filhos. Quem são os genitores? São os pais, certo? E a genética ela é dividida em moderna e clássica. A clássica ela está ligada às descobertas de Mendel. Mendel ele era um monge, ele era um padre que vivia em um mosteiro e ele tinha muito essa curiosidade para saber como é que essas características hereditárias elas eram transmitidas de um indivíduo para o outro. E ele estudou ervilhas, que eram mais fáceis de estudar, de manipular, certo? E a genética moderna, que ela se fixa a partir do momento que Watson e Crick, eles começam a estudar a molécula de DNA. Essa molécula de DNA, eles descobriram toda a sua estrutura em 1953, ok? Agora nós vamos para os conceitos gerais que a gente estudou e vamos revisar o conceito de gene, de cromossomos, cromossomos homólogos, sexuais, genótipo, fenótipo. Aqui nós temos o óvulo e o espermatozoide nos remetendo à reprodução sexuada, certo? O óvulo contendo seu material genético, contendo seus cromossomos, né? Esses tracinhos aqui são os cromossomos que estão no interior do óvulo. Nós temos o espermatozoide também com seus cromossomos e seu material genético. A partir da reprodução sexuada, da união do gameta masculino e feminino, nós vamos ter a junção desses materiais genéticos, ou seja, nós vamos ter uma mistura de genes do pai com os genes da mãe no momento da fecundação. E esses cromossomos, eles vão se pareando, que a gente chama de cromossomos homólogos, eles vão se organizando aos pares no zigoto. Então, a partir da união do gameta masculino e feminino, nós vamos ter a formação do zigoto ou célula-ovo, certo? Esse zigoto ou célula-ovo, eles são diploides, são células diploides, ou seja, que tem os cromossomos organizados aos pares. Os óvulos e espermatozoides, esses gametas, são considerados células haploides, porque eles têm apenas um conjunto de gametas, certo? Então, aí nós temos a diferença entre células haploides e diploides. As haploides, elas possuem apenas um conjunto de cromossomos, e cada gameta, no caso do ser humano, por exemplo, vai apresentar 23 cromossomos, a metade do número, que é o ideal da nossa espécie, que é 46, e diploides. E temos as células diploides, que são aquelas que os cromossomos estão organizados aos pares, certo? E, no caso, a gente vai ter os cromossomos homólogos, tá bom? Tudo bem até aí, galera? João Vitor Santos Carneiro, eu estou esperando você colocar uma imagem sua, deixar somente seu nome ou abrir a câmera, por favor. Tudo bem, Raul? Tá dando para entender? Samara, Beatriz, Almeida, Elian, Ana Clara, tudo beleza? Lua, Pedro Isaac, você está me ouvindo? Olá, Pedro Henrico, nós já começamos nossa revisão, ok? João Vitor Santos Oliveira, também a gente está pedindo, gente, que vocês não coloquem imagens, outras imagens.
Na tia. print da tela não fica legal. A gente tem que fazer a chamada de vocês e é uma aula normal, não tem que ter imagens, outras imagens que não sejam uma imagem de vocês ou a câmera aberta, por favor. Tia, Oi. essa minha eu não sei mudar, então eu ligo a câmera, eu fico com ela, mas eu posso ficar com ela? Com ela, como assim? Aqui, tá aqui comigo, Com porque eu não seu sei nome? mudar. É porque eu tô usando o computador de mamãe. Tá certo. Onde é que muda? Só dá coloca aí as reações para eu saber que você está entendendo a aula. Bom, Certo, galera, vamos lá. Tia, onde é que muda para botar a foto? Lua, eu não sei te explicar agora no momento, porque se eu for parar para te explicar, a gente vai perder tempo da revisão. Deixa só o seu nome, na hora que a gente for tirar o print novamente da tela, aí abre a câmera, tá bom? Vamos continuar, gente, para o que interessa. Então, nós vamos começar agora a nossa revisão com os conceitos básicos, com o conceito de cromossomo. O que é o cromossomo? O cromossomo, ele é nada mais, nada menos do que a molécula de DNA, né, que está em uma forma condensada. É como vocês estão vendo aí no livro de vocês, na página 112, o cromossomo, ele é a molécula de DNA somente condensada, compactada, porque quando a molécula de DNA ela não está organizada na forma de cromossomo, ela vai estar espalhada no núcleo da célula. Para que uma célula se divida e tenha o número de cromossomos para as células filhas, o número típico, um número ideal, o que acontece? A molécula de DNA ela vai se compactando, se condensando para que essas células se dividam e tenham o número de cromossomos típico de cada espécie, tá bom? Para as células filhas. Então, gente, cada indivíduo, cada espécie, no caso, cada espécie, não, cada indivíduo não, cada espécie vai ter um número típico de cromossomos, como a gente havia falado na aula passada. O homem tem 46 cromossomos, né, a espécie humana, o cão doméstico 76, o arroz já tem 24. Esse conjunto de cromossomos de uma espécie é chamado de cariótipo. Por exemplo, o nosso cariótipo, ele é formado por 46 cromossomos, ou seja, o conjunto de cromossomos que nós temos, que é o nosso cariótipo, é de 46 cromossomos, ok? Isso nas nossas células diploides. Nas nossas células haploides, que são os gametas, quantos cromossomos vão ter nas nossas células haploides? Agora eu quero ouvir vocês. A gente está fazendo uma revisão. Eu acredito que vocês já estudaram esse conteúdo para responder a atividade avaliativa. Então, quantos cromossomos vamos ter nos gametas, nas células haploides? Se eu disse que as células haploides elas têm metade do número de cromossomos, então, 23. isso, muito bem. Então, os nossos gametas vão ter 23 cromossomos, porque quando unir 23 do pai com 23 da mãe, nós vamos ter o número típico da nossa espécie, que é 46 cromossomos. Lá no zigoto, na célula ovo, o zigoto que se forma da união do gameta masculino com o feminino, beleza? Podemos avançar? Sim. Ok. Então, dentro desse estudo dos cromossomos, nós vamos ter a classificação deles. Nós temos os cromossomos homólogos e os cromossomos sexuais. Homólogos são aqueles que estão organizados aos pares. No caso do ser humano, nós vamos ter 23 pares de cromossomos, certo? Esses 23 pares de cromossomos, eles estão organizados dentro das células diploides, certo? E nós temos os cromossomos, esses cromossomos homólogos que estão organizados aos pares, um veio do pai e outro veio da mãe, certo? Por isso eles estão se organizando aos pares e eles vão se recombinar, os seus genes que estão lá vão se recombinar
para gerar o nosso... para gerar as nossas características, certo? Nós temos também os cromossomos sexuais, são aqueles que estão ligados à determinação do sexo do indivíduo. Esses cromossomos sexuais, no caso da espécie humana, nós vamos ter os cromossomos X e os cromossomos Y. Esses cromossomos que vão conter genes que vão determinar as características sexuais secundárias, tanto masculinas como femininas. Nós temos aqui uma combinação de um espermatozoide X com um óvulo X, nós vamos ter a original uma menina. Os óvulos só tem cromossomo X. O espermatozoide vão ter cromossomo X ou Y. Se for um óvulo X com o espermatozoide X, nós vamos ter uma menina. Se for um óvulo X com o espermatozoide Y, nós vamos ter um menino, certo? Então, esses são os tipos de cromossomos que nós temos. Os outros cromossomos que não estão ligados à determinação do sexo, eles são chamados de cromossomos autossomos, que são aqueles que estão presentes nas outras células do nosso corpo, ok? Independente do óvulo e do espermatozoide, tá bom? Que vão estar nos tecidos, na pele, no sistema digestório, no sistema nervoso e outros, tá bom? Tudo bem até aí, gente? Vocês estão muito caladinhos. Tudo bem, quando prestar Sim, atenção. sim. Ah, muito bem. Tá dando para revisar, né, gente? Tá dando para relembrar aí o que a gente falou nas últimas aulas. Tá, ok. Então, gente, nós vamos... Manu tá chegando aqui. Gente, aqui nós temos a imagem do cromossomo. Nós sabemos que o DNA, os cromossomos, eles ficam no interior do núcleo das nossas células, certo? Se a gente for tirar esse cromossomo de dentro do núcleo das células, a gente vai ver ele desse formato. E os cromossomos, eles vão ser a nossa molécula de DNA totalmente compactada. Se a gente fosse desenrolar esse cromossomo, a gente ia ter, desculpa, a imagem aqui, ó, da nossa molécula de DNA, que é uma molécula de dupla hélice, como eu já falei para vocês, tem dupla fita e ligadas às bases nitrogenadas. Esse cromossomo que a gente está vendo aqui, ó, é um cromossomo duplicado. Por que é um cromossomo duplicado? Porque ele vai ter essa parte aqui que a gente chama de cromátides e vai ter do outro lado outras cromátides. Quando houver uma divisão celular, bem aqui no meio, fica um cromossomo para um lado e um cromossomo para o outro, certo? Então, esse aqui é um cromossomo de uma célula que estava prestes a se dividir por mitose, por exemplo, que é um tipo de divisão mais simples, em que uma célula se divide em duas. Certo? Pode falar. Tia, esse áudio parou pra mim. Ô, tia, dá pra repetir, porque o último ficou falhando, eu não escutei nada. Tá. Esse slide aqui que tá aparecendo. Tia, aí, voltou o áudio. Oi? Voltou. Certo, vamos lá. Então, gente, aqui nós temos a imagem da nossa molécula de DNA. Aqui é uma imagem que nos mostra a dupla fita, né? Ou dupla hélice, segundo os trabalhos de Watson e Crick, que descobriram a estrutura do DNA. Então, o DNA é uma molécula de dupla fita, dupla hélice. Essa dupla fita, ela é formada de açúcar, que é a desoxirribose, e um grupo fosfato, né? No caso, esse açúcar que vai dar o nome à nossa molécula de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Deu para lembrar isso? Ácido desoxirribonucleico. Eu lembrei dessa aula que a senhora tinha falado na palavra pra gente lembrar desse ribonucleico. Isso, que é o nome da nossa molécula de DNA.
E essa dupla fita, elas ficam ligadas devido à ligação de bases nitrogenadas, que tem esses nomes aqui, adenina, timina, guanina e citosina, certo? Essas bases vão se ligando e vão formando esse espiral, essa dupla hélice em espiral, certo? Aqui nós temos as ligações, ó, G, guanina, C, citosina, T, timina, A, adenina. Então, elas vão se ligando e formando essa dupla hélice em espiral, certo? Aqui, ó, foi uma imagem de um desenho que eles fizeram durante seus trabalhos descobrindo a estrutura do DNA, Watson e Crick. Isso aqui foi um desenho que eles fizeram. Aqui mais uma imagem da nossa molécula de DNA mostrando, né, a dupla hélice. E aqui se ela tivesse um plano só, né, mostrando as fitas, que é feita do desoxirribose e fosfato, e as bases nitrogenadas, certo? Nós temos aqui, vamos agora, já encerramos o conceito de cromossomos, sabemos que existem cromossomos homólogos, cromossomos sexuais, sabemos que os cromossomos são a molécula de DNA enrolada, compactada, certo? Agora vamos para o conceito de gene. O gene, gente, ele tem dois conceitos de acordo com a genética clássica, que é de acordo com os estudos de Mendel, e a moderna, depois da descoberta do DNA. Genética clássica é a unidade fundamental da hereditariedade, o gene. Lá na genética moderna, o gene é o pedaço de DNA que vai determinar ou codificar uma proteína. O nosso corpo é formado de proteínas, a melanina do cabelo, a queratina também do cabelo, da pele, da unha, certo? E nós temos proteínas que funcionam como anticorpos, ok, Laércio? Então, gente, o cromossomo, o gene, ele é todo segmento, cada pedacinho de um cromossomo, ou seja, de um DNA, que é capaz de determinar a produção de uma proteína, ou seja, capaz de expressar uma característica nossa, certo? Nós temos genes para a cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, genes para a altura do indivíduo, genes para o tipo de cabelo, genes para determinar a produção de proteínas, de enzimas, certo? Agora nós vamos para o conceito de fenótipo. O fenótipo, gente, são as características manifestadas por um indivíduo, por exemplo, a cor do olho, cor do cabelo, o tipo do cabelo, a cor da pele, a altura do indivíduo, o formato da orelha, o formato do nariz, da boca, dos olhos. Nós temos genes para todas essas características nossas, mas não só características morfológicas do formato do nosso corpo, mas também o fenótipo, ele envolve todas as nossas características fisiológicas e até comportamentais, certo? Ele é a expressão de um genótipo, ou seja, temos um conjunto de genes que vai expressar determinadas características naquele indivíduo. Então, essas características manifestadas por um indivíduo é o fenótipo. E o fenótipo, gente, ele pode sofrer ação do ambiente, certo? Do ambiente em que vivemos. Tipo, uma pessoa que não tem a pele escura, certo? Não tem a pele preta, mas ela pode se expor muito ao sol e pode ativar a produção de bastante melanina. Então, ela não vai ficar com a pele tão clara, ela vai ficar com a pele mais escura. Então, o fenótipo dela, que é a cor da pele que veio do gene, pode ser alterado pela exposição do sol. Ela pode ficar um pouco com a pele mais escura devido à produção de melanina, devido a ela estar se expondo muito ao sol, certo? Então, o ambiente, ele pode influenciar nesse genótipo, certo? Esse fenótipo, ele pode ser modificado pelo ambiente, ok? Gente, tá quase terminando o nosso primeiro horário.
Quando terminar 5 minutinhos para vocês beberem água e ir ao banheiro.